Bom, vamos fazer essa aula agora de resolução de questões aí da lista de vocês. Semana passada eu fiz questões sobre tecido muscular. Hoje a ênfase é fazer questões sobre tecido nervoso. E a gente começa aí pela questão 8 da lista de vocês, tá bom? Então essa questão diz o seguinte: a figura a seguir ilustra o processo de transmissão do impulso nervoso. Então aqui está mostrando o neurônio, tá certo? Com suas partes básicas, os dendritos, o corpo celular e o axônio. E aqui ele está em repouso. Por que eu sei que ele está em repouso? Porque dentro ele está carregado negativamente e fora carregado positivamente. Aí acontece o estímulo, tá certo? Então, com o estímulo, inicia-se o chamado potencial de ação, provocando aí a abertura dos canais de sódio. O sódio aqui entra, ocorrendo a inversão da polaridade, onde dentro passa a ficar positivo e fora ficar negativo. Isso vai se propagar no sentido aqui dos dendritos para o axônio. Olha só que nesse terceiro momento aqui, olha onde está o impulso nervoso. E aqui já está ocorrendo o que? A repolarização, com a saída do potássio, tá certo? Lá pelos canais de potássio e a saída de sódio pela bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, que você vê aqui nessa figura extra, que vai restabelecer aquele estágio lá de hiperpolarização, porque termina saindo muito potássio, porque os canais de potássio eles têm um período refratário maior, então eles demoram um pouquinho mais a fechar, e aí isso leva o potencial para um valor mais negativo do que o repouso. Em vez de ali de menos 70, vai lá para menos 80. E aí a bomba de sódio e potássio volta a trabalhar, expulsando aí na razão de 3 sódio, expulsa 3 sódio para o meio externo, com 2 potássio que coloca para dentro a cada instante de funcionamento. E aí restabelece o repouso novamente e aquela voltagem de menos 70 no meio intracelular, ok? Então, sobre esse processo é correto afirmar que, vamos analisar os itens. Letra A. Nos neurônios, células especializadas na recepção e transmissão do impulso nervoso, não ocorre produção de proteínas e ATP. Lógico, a gente viu que o citoplasma aqui do corpo celular, o soma, é rico em grânulos chamados de corpúsculos de Níssil, que na realidade são retículo endoplasmático rugoso. Então ele sintetiza sim muitas proteínas e ATP. É uma célula como outra qualquer. Beleza? Letra B. A bomba de sódio e potássio é responsável pelo transporte desses íons, sódio e potássio, a favor do gradiente de concentração. Não, ela trabalha contra o gradiente de concentração. É o exemplo clássico de transporte ativo. Ou seja, o sódio ela joga do meio intracelular para o externo por transporte ativo, porque tem mais sódio fora do que dentro. E ela coloca potássio de fora para dentro também contra um gradiente de concentração, porque tem mais potássio dentro da célula do que fora. Beleza? Então é por transporte ativo, ou seja, contra um gradiente de concentração. Então está errado. Letra C. O potencial de repouso da membrana é restaurado quando a entrada de sódio é maior do que a saída de potássio. Não, isso aqui é o potencial de ação. O potencial de repouso é quando a saída de potássio ela é maior do que a entrada, tá certo? E aí, com o funcionamento, na realidade, o repouso ele é restabelecido pela abertura do canal de potássio
com efluxo de potássio e também com o funcionamento da bomba de sódio e potássio, trabalhando aí nessa razão de 3:2, 3 sódio que sai para 2 potássio que entra, tá certo? Letra D. A chegada do impulso nervoso no terminal axônico promove a liberação de neurotransmissores. Sim, no caso das sinapses mais comuns, são as químicas, ocorre aí a liberação de neurotransmissores, como acetilcolina, noradrenalina. É a resposta da nossa questão. E a letra E diz o seguinte: as regiões 1, 2 e 3 mostram que a membrana plasmática do axônio está, respectivamente, despolarizada, polarizada e repolarizada. Não, trocou aqui. 1 está polarizada, 2 está despolarizada e 3 está repolarizada. Trocou essas duas aqui, certo? Próxima questão é a 12 da lista aí de vocês. As figuras abaixo ilustram dois circuitos neuronais formados por neurônios do mesmo tipo. O circuito A está em repouso e o B está sendo estimulado. Então, olha só, o A está em repouso, eu estou vendo aqui. Dentro, todos os 3 neurônios aqui que estão interligados, eles estão com potencial negativo e fora positivo. Então, aqui está em repouso. E nesse sistema, nesse circuito B, eu estou vendo aqui que tem partes desses neurônios que o potencial está invertido. É positivo dentro aqui, ó, aqui também, e aqui já é negativo dentro. Então, esse aqui está sendo estimulado, tá? Ele está transmitindo impulsos nervosos. Veja que não é de forma contínua, sim na forma de pulsos. Analisando os dois circuitos, pode-se afirmar que 1. O circuito A está em repouso. Isso já foi dito na questão. E mostra nessa figura. Porque não tem capacidade de transmitir qualquer estímulo. Não, ele tem a capacidade, a plena capacidade. Ele não está transmitindo porque ele não foi estimulado. Não houve o estímulo para iniciar, porque precisa de um estímulo inicial que abra ali o primeiro canal de sódio para ocorrer influxo de sódio, ou seja, entrada de sódio no meio intracelular. Então está errado o item 1. Item 2. O circuito B está sofrendo despolarização, bem aqui, ó, despolarização e repolarização na membrana celular. Está nítido aqui. 3. No circuito B, ocorre a passagem do estímulo de um neurônio para outro através da liberação de mediadores químicos pelos terminais sinápticos. Bom, eu falei para vocês que existem dois tipos de sinapses, a elétrica e a química. A elétrica ela não tem uso de neurotransmissores, ela é direta de uma célula para outra, há um contato físico entre as células. Na química, que é a mais comum, não há esse contato físico entre os dois neurônios. Olha só, que não tem um contato entre eles, está uma distância aqui entre eles. Então aqui, ó, nessa aqui você vê bem direitinho, ó, não há contato físico entre os dois. Está aqui as terminações axônicas desse e os dendritos desse aqui, ó. Não há o toque, estão próximos ali. A interação vai ser através das fendas sinápticas com a liberação dos neurotransmissores. Então, esses neurônios aqui, as sinapses é do tipo química, tá certo? E as químicas envolvem a liberação aí de mediadores químicos. Os excitatórios, que no caso os mais comuns são a noradrenalina e a acetilcolina. E no caso dos inibitórios, que vão, em vez de permitir a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outro, vai bloquear, é o caso, por exemplo, do GABA, tá certo? Bom, então nesse caso os itens 2 e 3 estão corretos. O gabarito dessa questão aí, letra B de bola, beleza? Bom, próxima questão aí da Mackenzie, questão 13.
tem essa figura básica aqui de um neurônio, dando uma lembrada aqui que esse númerozinho 1, ele está indicando aqui os dendritos, responsáveis aí pela captação dos estímulos. O 2 aqui está indicando o corpo celular ou soma, que é a parte onde ficam as organelas, o núcleo. Esses tracinhos aqui são os tais corpúsculos de Nissl que eu falo para vocês, que são aglomerados de retículo endoplasmático rugoso, beleza? E aí a terceira parte é esse prolongamento extenso aqui do neurônio, que seria o 3, o axônio, tá bom? E o 4, ele está indicando aqui as terminações axônicas, a parte final aí do axônio, responsável aí pelas sinapses. Esse neurônio aqui, ele é um neurônio multipolar, que é um dos mais comuns, ou seja, que tem vários dendritos, tem vários prolongamentos partindo aqui do corpo celular. Tem esse prolongamento do axônio e tem vários prolongamentos ramificados dos dendritos. Então, esse aqui ele tem a capacidade de fazer várias sinapses. Para vocês terem uma ideia, tem neurônio, por exemplo, que a nível de cérebro, que ele faz mais de 1 milhão de sinapses. Ou seja, ele está interligado a mais de 1 milhão de outros neurônios. Para você ver o tão complexa é essa rede de conexões entre esses neurônios. Bom, então vamos lá. A respeito da célula representada acima, assinale a alternativa correta. Letra A. 3. O axônio pode apresentar-se envolvido por uma camada proteica que tem como função acelerar a transmissão do impulso nervoso. Então ele está falando aqui da bainha de mielina. Bainha de mielina que é produzida ali pelas chamadas células de Schwann no sistema nervoso periférico ou pelos oligodendrócitos no sistema nervoso central. Bom, a mielina, ela realmente é um isolante elétrico, ela recobre ali partes do axônio e ela vai permitir a aceleração do impulso nervoso, que passa a ter um aspecto saltatório, pulando de região em região do axônio que não tem mielina, que nós chamamos de nó ou nódulos de Ranvier. Beleza? O erro aqui é do ponto de vista da classificação bioquímica. A mielina não é proteína, a mielina é um lipídio, tá certo? É uma gordura, tá bom? Bom, a letra B diz o seguinte: em 4 existem vesículas contendo substâncias capazes de gerar impulsos em células próximas. Então aqui em 4 nós temos as vesículas secretoras. Essas vesículas secretoras, elas são produzidas aqui no corpo celular, a partir lá do complexo de Golgi, que libera essas vesículas, elas vão aqui se movimentando, se deslocando pelo axônio, até chegar aqui nos corpos, aliás, nas terminações axônicas. E elas guardam em si aqueles neurotransmissores como a acetilcolina. E na hora certa elas vão exocitar essa acetilcolina para permitir aí a sinapse química, provocando ali no neurônio pós-sináptico a abertura lá de canais de sódio. Beleza? Isso no caso se tratando. A gente sabe que para ocorrer essa exocitose é necessário a entrada de cálcio aí dentro dessa região aqui. Temos também os canais de cálcio que entra aí e vai entrar aí por processo de, no caso aí ele entra por difusão, ele entra e aí promove a exocitose. Beleza? Bom, então a letra B aqui está correta. A letra C, 1 é responsável por gerar energia necessária para o funcionamento dessa célula. Que ele está indicando é os dendritos. Os dendritos não são responsáveis por gerar energia. Quem gera energia são as mitocôndrias, que estão aqui no corpo celular.
Os dendritos eles têm a função de captação de estímulo e retransmitir eles para o corpo celular. Fazem sinapses também. D. É capaz de gerar um impulso sempre que estimulado, independentemente da intensidade do estímulo. Não, a gente viu que existe um limiar de excitação. Ou seja, aquele influxo de sódio ele tem que ser suficiente para atingir no mínimo ali menos 50 milivolts, que é em média ali o limiar de excitação. Se esse influxo não for suficiente para chegar até ali, não ocorre a despolarização de membrana. Mas uma vez que ultrapassa esse limiar, o disparo aí vai ser sempre o mesmo. Por isso que nós temos lá aquela chamada lei do tudo ou nada, tá certo? Então nem todo estímulo é capaz de gerar impulso nervoso. E a letra E, pode estabelecer contato com células musculares, sendo responsável pelo controle das contrações. Não, a parte que estabelece a chamada sinapse motora, que é entre o neurônio e o miócito, a célula muscular, são entre os axônios. Sempre entre os axônios e as células musculares. Beleza? Então aqui seria o 4 para estar certo. Bom, essa questão 20, ela fala sobre as células da glia, tá certo? E os neurônios de maneira geral. Observe a figura abaixo, que representa de forma esquemática os principais tipos de células do sistema nervoso central, indicados aí pelos números 1 a 4. Então, quem seria aqui essa célula 1? Aqui, ó. Aqui essa grande célula, com esse prolongamento aqui. Aqui os dendritos, o corpo celular aqui com o núcleo. Aqui os corpúsculos de início, tá? Aqui o axônio. Então, o 1 aqui está indicando o neurônio. O neurônio. 2 está indicando aqui o que? Uma célula, que tem um núcleozinho aqui, ó, que está ligada ao axônio. Está ligada aqui ao axônio. Então, ela que está produzindo aqui essa capa, essas camadas aqui em torno do axônio, que é essa capa de gordura que é a mielina. Então, a mielina ela é produzida por um tipo de célula da glia chamada de célula de Schwann, quando é no sistema nervoso periférico. Quando é no sistema nervoso central, ela é chamada de oligodendrócito. Aqui, como é célula do sistema nervoso central, é oligodendrócito. Oligodendrócito 2. 3. Você está vendo aqui uma célula ligada a um capilar sanguíneo. Ou seja, a célula da glia que pega nutrientes, aqui, glicose, oxigênio, para fornecer aqui para o neurônio. Às vezes que ela está conectada aqui com o neurônio. Tá certo? Para fornecer aqui, nutrir os neurônios com os nutrientes que vem aqui no capilar sanguíneo, no sangue. Então, esse aqui é o astrócito. Veja que o astrócito ele tem vários dendritos, mais do que os oligodendrócitos. Oligo quer dizer pouco, tem poucos dendritos. O astrócito, astro vem de estrela, tem tantos dendritos, parece um sol, uma estrela assim. Então, o 3 é o astrócito. E o 4 aqui, está representando aqui uma célula da glia chamada ali de célula da micróglia, células da micróglia, que são células responsáveis, por exemplo, por fagocitar restos de neurônios, restos celulares, também fagocita corpos estranhos. São as células da micróglia. Então, repetindo, 1 neurônio, 2 oligodendrócitos, 3 astrócitos e 4 células da micróglia. Bom, então aqui ele quer que você assinale a alternativa que relaciona corretamente o nome da célula ao número indicado na figura e as suas principais funções. Então, letra A, nome da célula, micróglia, número 4, principais funções, fagocitar dendritos e restos celulares presentes no tecido nervoso. Já é a nossa resposta, beleza? A letra B, astrócito, é o 2, não é o 2, a gente viu que é o oligodendrócito.
Letra C, célula de Schwann 3, não, a 3 aqui é o astrócito, a 2 é o oligodendrócito, D, oligodendrócito é o 1, não, 1 é o neurônio, é neurônio 3, não, neurônio é 1. Só pela identificação aqui, sem precisar nem ver as funções, já eliminamos aí todas as outras alternativas, sobrando aí só a letra A. A questão 28 aí da lista de vocês traz aí essa curva que representa a variação no potencial de membrana, desde do repouso, passando pelo período de ação. Então diz o seguinte: as células possuem potencial de membrana que pode ser classificado em repouso ou ação, e é uma estratégia eletrofisiológica interessante e simples do ponto de vista físico. Essa característica eletrofisiológica está presente na figura a seguir, que mostra o potencial de ação disparado por uma célula que compõe as fibras de Purkinje, muito faladas em ciência, responsáveis por conduzir impulsos elétricos para o tecido cardíaco, possibilitando assim a contração cardíaca. Observa-se que existem 4 fases envolvidas nesse potencial de ação, sendo denominadas de fase 0, 1, 2 e 3. Beleza? Então aqui você tem um potencial de membrana e o tempo em milissegundos. Tá? Aí diz, o potencial de repouso dessa célula é menos 100 mV. Aqui já variou, é menos 100 mV. E quando ocorre influxo de sódio e cálcio também entra, a gente fala mais na parte final lá, mas como um todo no neurônio, quando ocorre entrada de sódio e cálcio, a polaridade celular pode atingir valores de até mais 10 mV, o que se denomina despolarização celular. A modificação no potencial de repouso pode disparar um potencial de ação quando a voltagem da membrana atinge o limiar de disparo que está representado na figura pela linha pontilhada, que é o limiar de disparo. Beleza? Aqui por volta, por exemplo, de menos de 60. Se esse influxo de sódio e cálcio atingir aqui e ultrapassar, aí ocorre a despolarização. Contudo, a célula não pode se manter despolarizada, por isso acarretaria a morte celular. Essa inversão não pode continuar por muito tempo. Assim ocorre a repolarização celular, mecanismo que reverte a despolarização e retorna a célula ao potencial de repouso. Para tanto, há efluxo celular de potássio, de íons potássio, ou seja, saída de potássio. Qual dessas fases presentes na figura indica o processo de despolarização e repolarização celular? Bom, a fase 0 aqui você vê que ela ultrapassa esse período aqui, que ultrapassa esse limiar de excitação, tá certo? Atingindo até o pico aqui um valor positivo. Então essa fase 0 aqui representa a despolarização. E aí você já fica só com a letra A e a letra B. A repolarização é quando volta ao estágio negativo, ao estágio lá de menos 100 mV. Tá bom? Então você tem a fase 1, fase 2, fase 3. A fase 3 aqui ela representa, essa queda acentuada que vai levar, se ela começa daqui para cá, é que vai representar a repolarização, a volta ao estágio de repouso. Então seria aí a fase 3. Seria a letra B a resposta. Perceba aqui que o período refratário aqui, entre a despolarização e a repolarização, nas fibras cardíacas, tanto nas musculares quanto nas nervosas, ele é maior. Isso eu mostrei na aula de fisiologia do tecido muscular, tá certo? Do que nas demais estruturas corpóreas. Você tem aqui o período refratário, enquanto nas outras isso aqui é mais agudo, sobe e desce rapidamente, tem uma figura mais ou menos assim, tá? Seria mais ou menos assim, deixa eu ver aqui. Seria mais ou menos aqui, tá? Subiria aqui e desceria rapidamente. Nessa aqui
você tem na fibra cardíaca, você tem um período refratário maior, tá bom? Entre essa distância aqui entre a curva da despolarização e a curva da repolarização, beleza? Bom, e essa aí foi a última questão que eu selecionei para a gente. Nesse momento, a questão 34. A questão 34 fala o seguinte: o neurônio é uma célula altamente especializada, didaticamente dividida em 3 regiões. Dendritos, representado aqui pelo número 1. Você vê aqui que também é um neurônio multipolar. Corpo celular, onde fica o núcleo, as organelas, e o axônio, onde está aqui a mielina. E está aqui a legendazinha para facilitar para vocês. Aí ele diz o seguinte: o meio intracelular, você tem aqui uma maior quantidade de potássio, tá? E uma menor quantidade de sódio em comparação com o meio extracelular. Veja que em relação ao potássio, o meio intracelular, dentro da célula, ele é hipertônico para o potássio. Enquanto o meio externo, o extracelular, ele é hipotônico para o potássio. Agora, para o sódio é o contrário. O meio intracelular é hipotônico, tá? E o meio extracelular, ele é hipertônico. Bom, então, ele tem aqui os valores de concentração em milimolar. Dentro, você tem 150 milimolar de potássio e 15 milimolar de sódio. Fora, você tem 15 milimolar de potássio e 200 milimolar de sódio. Ou seja, você tem mais sódio fora e potássio, você tem mais potássio dentro. Tá bom? Isso aqui é o que ocorre, são as concentrações aqui no estágio de repouso do neurônio. Tá bom? Por isso que quando abre o canal de sódio, o gradiente de concentração faz o sódio entrar, porque o sódio ele vai entrar por difusão, do mais concentrado por menos concentrado. E quando abre o canal de potássio na repolarização, o potássio sai, porque tem um gradiente de concentração de dentro para fora, de efluxo, do maior para o menor. A difusão não é sempre da maior concentração para a menor concentração do soluto, certo? E a bomba de sódio e potássio, que faz o contrário do gradiente, ou seja, ela expulsa sódio e coloca potássio para dentro contra o gradiente de concentração. Por isso que o transporte é ativo com gasto de energia, porque vai contra o gradiente de concentração. Bom, considere o esquema de uma célula neural e marque a proposição correta. O neurônio em repouso apresenta a concentração de íons sódio e potássio semelhante às encontradas no meio extracelular. Não, tem uma diferença de concentração. Não é semelhante no meio intra e no meio extra. Tá bom? Tem a diferença, é fundamental essa diferença de concentração, tanto em relação ao sódio quanto ao potássio. Letra B. Se colocado em meio hipotônico, o neurônio acima terá uma entrada passiva de água, por osmose, certo? Sendo a homeostase celular facilmente estabelecida por bombas de água que ocorrem em toda a membrana plasmática. Não existe essa bomba de água. Vai entrar água aqui, se continuar a situação, vai espocar a célula. A célula animal não tem essa bomba de água, que seria o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Isso é encontrado em micro-organismos, tá certo? Como, por exemplo, em algas, protozoários. A célula animal não está isso. Colocou em água destilada, ela espoca. Errado. Então, letra C. Quando o impulso nervoso ocorre, há abertura dos canais de sódio e ocorre grande influxo deste íon para o interior da célula através de transporte ativo, não, através de difusão. A difusão aqui é o processo. Beleza? Corre lá através de uma proteína, canal, vai ocorrer essa difusão. Tá? E como ocorre através de uma proteína aí, que funciona como um canal, nós chamamos aí de uma difusão facilitada. D. O impulso nervoso ocorre sempre no sentido 3, 2, 1.
do axônio para o corpo celular, não, o contrário, é no sentido 1, 2, 3, tá bom? E em um neurônio em repouso, a superfície interna da membrana plasmática é eletricamente negativa em relação à superfície externa, menos 70 mV dentro, fora ali fica por mais 35, tá certo? Então a letra E é a resposta dessa questão, tá bom? Então beleza, foi essas questões que eu escolhi para vocês, tá? E vamos fazer mais aí no nosso segundo momento. Então, um grande abraço, até a próxima, pessoal. Tchau!